Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor David Hall e na aula de hoje a gente vai fazer uma breve introdução à ética e veremos o sentido etimológico das palavras ética e moral, bem como enfatizaremos as principais diferenças entre essas duas áreas. Bom, nós estamos passando por um momento de uma pandemia, um momento muito difícil que nos impõe ficarmos distantes de amigos e familiares, o que nos faz sentir saudade. Também algumas pessoas, ao verem famílias inteiras passando necessidades, sem ter o que comer, tomam algumas iniciativas como a arrecadação de alimentos para fazer doação, revelando um espírito de solidariedade. Existem empresários, donos de grandes redes de supermercado, que ao verem o aumento no consumo de seus produtos, resolvem subir o preço, demonstrando a mais pura ganância. Existe também aqueles que, diante das vidas que foram ceifadas em razão do Covid-19, simplesmente dizem, e daí? Revelando a mais completa falta de sensibilidade e empatia. Porém, existem médicos, enfermeiros e profissionais da área da saúde que homenageiam os seus pares que morreram lutando contra o coronavírus num gesto de altruísmo. Esses sentimentos e as ações de saudade, solidariedade, ganância, empatia e altruísmo revelam aquilo que nós chamamos de senso moral. Bom, além do senso moral, nós também temos a consciência moral, que ela se faz em alguns momentos de dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia. Por exemplo, uma jovem adolescente que encontra-se grávida, que não poderá contar com o apoio dos seus pais e do seu namorado, enfrenta o dilema de abortar ou não. Ou algum conhecido, algum amigo que está em estado terminal, sem nenhuma possibilidade de recuperação e que vive dependendo dos seus aparelhos respiratórios, enfrenta o grande dilema, desligar ou não os aparelhos, mesmo sabendo que os seus órgãos podem ser doados para salvar outras vidas. Existe a esperança de uma improvável, mas não impossível, recuperação. Ou um trabalhador que perdeu o seu emprego e vê os seus filhos passando fome, passa pela sua cabeça furtar pão e alimentos para dar aos seus filhos, mesmo sabendo que aquele roubo poderá prejudicar o dono de um armazém ou de uma mercearia. Exemplos como esses, eles revelam a nossa consciência moral. Ela põe em xeque um momento de dúvida, de dilema, que tem a ver com valores, comportamento, ações humanas. Nós iremos fazer aqui uma distinção entre moral e ética. A palavra moral, ela é derivada do latim mos, que significa costumes. E a palavra ética, ela vem do grego ethos, que significa morada do ser. Vamos imaginar uma situação tanto quanto pitoresca. Imaginemos que no meio desta aula surgisse alguém completamente pelado, despido, sem roupas. Seria no mínimo uma situação tanto quanto embaraçosa, inusitada e certamente causaria-nos um certo desconforto. Bom, nós temos esse sentimento de rejeição ou de repulsa diante de uma situação como essa,
porque nós fomos ensinados, desde pequeno, que nós devemos usar roupas. Isso faz parte do nosso hábito. O nosso comportamento na nossa sociedade nos diz que nós devemos andar vestidos. Isso faz parte dos nossos costumes. De modo que, se houvesse alguém nessa gravação sem as suas devidas roupas, certamente nós facilmente poderíamos classificar essa ação, esse ato, como sendo um ato imoral, porque está na contramão dos nossos costumes. Pois bem, uma outra situação. Imaginemos o seguinte: digamos que nós, eu e você que está nos assistindo, adentrássemos a uma tribo indígena ou uma praia de nudismo, vestidos da maneira como nós estamos vestidos. Nesse caso, quem é que seria o imoral da história? Por quê? Bom, a moral nada mais é do que os costumes que são criados por uma determinada sociedade em um determinado contexto espacial e temporal. Os costumes, a moral de uma sociedade, ela muda de uma sociedade para outra sociedade, mas ela muda também com o passar do tempo. Houve um tempo em que negros não eram livres e que mulheres não votavam. E esse tipo de comportamento era moralmente aceitável. Ou seja, a moral também muda com o tempo. A moral trata-se de uma ação, de um ato, de uma decisão, de uma escolha que nós fazemos de maneira deliberada e consciente. Diferentemente da ética, porque a ética ela está no plano teórico. A ética tem a ver com as reflexões que nós fazemos acerca dos nossos valores morais. A moral diz respeito à prática, à ação concreta que nós realizamos ou deixamos de realizar, enquanto que a ética é colocar em dúvida, é a reflexão, é o debate que nós fazemos sobre essas ações, esses valores e esses comportamentos morais. Uma adolescente que está grávida e decide ou não abortar é moral. Agora, um debate, uma discussão sobre o aborto é ética. Alguém que resolve tomar aquilo que não é seu, aquilo que não lhe pertence, é uma ação que nós classificamos como moral ou imoral, dependendo do contexto e da situação. Porém, uma reflexão, um debate, uma discussão sobre o roubo, o furto, compete à ética. Eu espero que esta distinção tenha ficado bem clara. E coloco à disposição de vocês, para vocês pensarem, para vocês refletirem, a seguinte indagação: o que é ética, o que é moral e qual a principal diferença entre ética e moral? Vamos pensar juntos. Visualize essa imagem e tente fazer uma reflexão sobre ela. Uma dica eu vou deixar para vocês, se possível, assistam ao filme chamado Ágora, que ganha uma outra tradução também, chamado de Alexandria. Trata-se de uma filósofa do período do começo da Idade Média, do final da Idade Antiga, a filósofa Hipátia, que vai enfrentar alguns dilemas éticos que nos provocam algumas reflexões necessárias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.